Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo, hein? Hoje é segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. Estamos juntos e vamos às informações desse começo de semana. Aqui no AB1, você vai ver uma entrevista com a mulher que foi espancada pelo marido, que era secretário de Esportes e Lazer de Calumbi, no Sertão. Você lembra desse caso, não é? Ela falou sobre as agressões. Estava pedindo socorro, gritando, eu já estava caída no chão. E eu estava sabendo que podia morrer. Aí eu escutei, né? Eu escutei os passos na escada. Com a gente ao vivo tem Fábio Gomes, Lohana Nunes, Joel Almeida e Gessé Ascioli. Fábio vai trazer os principais assuntos do nosso portal, entre eles um acidente grave que aconteceu em Lagedo. Não é isso, Fábio? Bom dia. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 de começo de semana. E foi isso mesmo, infelizmente um acidente foi registrado ontem à noite na BR-423, no município de Lagedo, envolvendo 3 veículos. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. A gente acompanha também imagens da gravidade desse acidente envolvendo esses 3 veículos e a PRF foi acionada e a suspeita é que um desses veículos acabou invadindo a contramão e colidiu frontalmente contra o segundo veículo. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre esse assunto e também falando sobre outros destaques aqui do G1, Almir. Ok, Fábio. Segunda-feira também é dia de esperança. Tem AB Emprego, assunto para Lohana Nunes. Bom dia, Lohana. Bom dia, Almir, para você, para todo mundo. Pois é a esperança de quem busca recolocação no mercado de trabalho e daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes, mas além disso, a gente vai falar também sobre direitos trabalhistas. Pois é, o atraso salarial é a nossa pauta de hoje. Já já a gente traz todos os detalhes aqui no AB1. Perfeitamente. Joel vai falar sobre as novas regras da Previdência Social. Tem mudanças para 2026, não é isso, Joel? Bom dia. Bom dia, Almir. Um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no AB1. Você sabia que entre essas regras, algumas pessoas vão ter que contribuir mais, trabalhar mais para poder se aposentar? Novas mudanças já para o dia 1º de janeiro de 2026. Daqui a pouco a gente vai explicar tudo com a ajuda de um advogado previdenciário que vai contar como é que vai funcionar. Eu volto daqui a pouco, Almir. É isso, e Gessé vai trazer todos os detalhes sobre as mudanças que aconteceram recentemente em relação ao imposto de renda. Bom dia, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo, um ótimo início de semana para todo mundo. Pois é, a partir de 2026 tem mudanças para quem recebe até R$5.000 e também para quem recebe acima dos 5.000. A gente vai contar detalhes daqui a pouco com a ajuda de um especialista para entender como é que fica essa situação do imposto de renda a partir de 2026. Muito bem, turma, estamos ao vivo juntos nesse AB1 de segundona. E a gente também vai mostrar esse clima natalino. Teve ação solidária em Itacaimbó. Voluntários entregaram cestas básicas, presentes e lanches para várias famílias. E o sentido disso é ter a consciência que esse Natal e Ano Novo, por a cesta básica ser muito grande, vai ter o feijão e o arroz para tantas agentes que são invisíveis. Isso aí que é o Natal, isso que é o objetivo do Natal do Sertão, alcançar os invisíveis. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora no seu AB1, que já começou. Então estamos juntos e ao vivo na telinha da TV Asa Branca, também pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay, hein? Tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet, está aí num cantinho da tela. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru, agora 11 horas e 52 minutos, imagens ao vivo. Segundo a previsão do tempo, o dia deve ser de sol entre nuvens, muitas nuvens aqui na capital do Agreste. À noite o céu pode ficar parcialmente nublado. Nesse momento, os termômetros marcam 29 graus, hein? E a mínima deve ficar na casa dos 21. Então agora vamos aos problemas da comunidade. A reclamação de hoje vem da rua Nova Belo Jardim, no José Carlos de Oliveira, aqui em Caruaru. Os moradores estão muito preocupados com as más condições da rua. Veja na reportagem. No vídeo enviado à nossa produção é possível ver o esgoto estourado correndo a céu aberto.
A água suja se espalha pela via, se acumula em vários pontos e forma verdadeiros bolsões, dificultando a passagem de pedestres e veículos e trazendo mau cheiro constante. Buracos por toda a rua, lixo espalhado e áreas com mato alto completam o cenário de abandono. De acordo com a moradora Marilene, que registrou as imagens e conversou com nossa equipe, a situação se arrasta há muito tempo. Só ela mora aqui há 10 anos. Ela ainda conta que alguns vizinhos chegaram a procurar a Compesa e a Secretaria de Serviços Públicos, mas que até agora nenhuma providência foi tomada. Eles vêm, olham, medem, filmam, entendeu? Eu queria em nota de real as filmagens que eles têm para lá e as fotos que eles têm, porque só vem aqui para isso, só para filmar, medir e tirar foto. É só o que eles fazem, como que isso resolvesse a nossa situação. E a nossa situação é essa, o que você está vendo aí. É lixo, é esgoto, é inseto, um mau cheiro, que você está vendo aí, o mau cheiro. Para a gente que tem criança, tem idosos aqui perto, gente, aqui, o pessoal que mora aqui são seres humanos como outro qualquer. Em diversas ocasiões, os residentes organizaram protestos, enviaram requerimentos e até receberam equipes de outros veículos de imprensa. Mas mesmo assim, nada mudou. Marilene relata ainda que a rua ao lado enfrenta problemas semelhantes, ou até piores, com muitos buracos, lixo acumulado e água parada, dificultando o trânsito e aumentando ainda mais os riscos para a população. Com o esgoto aberto e acúmulo de lixo, insetos aparecem com frequência. Alguns animais rasgam as sacolas deixadas na calçada, espalhando ainda mais sujeira. Teve pessoas que já caiu aqui dentro do esgoto, uma mulher que quase morre. Perdeu a parte todinha do cabelo, foi para o hospital bem mal. Então a situação aqui é horrível. O mau cheiro é forte e constante. Os moradores temem pelas doenças que podem surgir desse ambiente insalubre. Porque durante o verão é lixo, que nem vocês estão vendo aqui. Infelizmente aqui nós estamos num descalço, viu? Antigamente, ainda logo no começo, quando era tempo de política assim, eles ainda vinham, faziam alguma besteirinha, tá entendendo? Mas ultimamente e agora nós estamos num desgaste total. Aqui ninguém se lembra mais de fazer nada por a gente, não. Como a gente viu, a situação de fato está precária nessa rua, uma situação muito difícil. E aí a pergunta é, onde é que fica a dignidade para esses moradores, hein, pessoal? A gente foi em busca das respostas. Sobre o esgoto, entramos em contato com a Compesa, que diz que até amanhã vai enviar uma equipe para realizar os serviços necessários. Em relação aos buracos, nós falamos com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, mas até o momento não recebemos uma resposta. A gente vai ficar aqui aguardando para trazer essa resposta para os moradores. Sobre o lixo acumulado, falamos com a Secretaria de Serviços Públicos. Eles disseram que a coleta de lixo, no José Carlos de Oliveira, é realizada nas segundas, quartas e sextas durante o dia. A Secretaria esclareceu ainda que a rua Nova Belo Jardim possui um córrego no qual a população faz o descarte irregular de resíduos. Sendo assim, a Secretaria reforçou que, para evitar acúmulo de lixo no local, é fundamental seguir os dias e horários de coleta e que essa atitude vai ajudar a evitar os transtornos futuros que possam ser provocados também pelo período de chuva. E agora a gente vai seguindo para o momento WhatsApp de hoje. Quem mandou um vídeo foi o Robson Farias. Ele reclama da falta de iluminação na estrada que dá acesso ao sítio Posse, zona rural aqui de Caruaru. Vamos dar uma olhada. Acesso ao sítio Posse é nessa situação há 3 anos aqui, ó. A instalação de braços e lâmpadas aqui. Tudo escuro por lá, não é? Mais preocupação para os moradores, para você também, né, Robson? Assim não dá, meu amigo. A gente entrou em contato com a Secretaria de Serviços Públicos e eles disseram que a concessionária Luz Caruaru já foi acionada para a implantação das luminárias nessa estrada que dá acesso ao sítio Posse. É um perigo uma estrada escura desse jeito, a gente sabe. Vamos aguardar então a visita dessa equipe para resolver esse problema, viu, Robson? A gente vai seguir acompanhando do lado de cá também. Não esquece a sua denúncia em vídeo, também pode aparecer aqui, é só mandar para o nosso WhatsApp, é esse que está aí na tela para você salvar no seu celular, 99198-8212. E amanhã tem cobrança no Minha Comunidade, hein? Vamos voltar ao loteamento São Rafael, lá em Bezerros. A cobrança é bem antiga e os problemas por lá continuam. Falta de pavimentação, falta de iluminação e tem outras broncas também. Mais uma vez, a gente vai cobrar melhorias para essa comunidade amanhã aqui no seu AB1.
E vamos seguindo, porque você acompanhou com a gente aqui no AB1 aquele caso de uma mulher que está fazendo tratamento contra o câncer e foi espancada pelo marido dentro de casa. O marido dela foi preso por tentativa de feminicídio. Numeriano Luiz de Sá, de 64 anos, era secretário de Esporte e Lazer do município de Calumbi, no Sertão, e foi exonerado, hein? A vítima, Luísa Barros, ainda está internada no hospital e contou como foram os momentos de terror dentro da casa dela. No leito de um hospital, o reencontro. Na última vez em que Luísa e Márcio deram as mãos, ela tentava desesperadamente escapar de uma agressão brutal dentro de casa. Eu estava pedindo socorro, gritando, mas eu já estava caída no chão. E eu estava sabendo que podia morrer. Aí eu escutei, né? Eu escutei os passos na escada. Márcio, vizinho do andar de cima, tinha ouvido os gritos de Luísa. Gritos muito intensos, pedidos de socorro. Fomos para a janela e eu perguntei a uma vizinha, é aí ou aqui? Aí ela apontou para baixo. Foi o tempo de correr? Imediatamente. Que cena você viu? Estavam os dois no chão, o Luísa toda ensanguentada, ele dizendo que ela tinha batido a cabeça, mas eu só lembro do olhar dela e das mãos estendidas. Luísa estava bastante machucada, mas consciente. Eu disse, não foi isso, foi ele, é ele que está fazendo isso comigo, me tira daqui. Eu só fazia assim para ele me tirar, e ele me agarrou, né? Ele me agarrou pelo braço, aí saiu me sustentando minhas pernas, que eu não estava conseguindo andar direito. Eu acho que isso que eu fiz, eu acho que é o dever de qualquer pessoa, sinceramente. Não tem heroísmo nenhum. As agressões partiram do marido e, num momento de extrema fragilidade, ela faz tratamento contra um câncer no fígado. Foram 22 anos de convivência. Na terça-feira, Luísa pediu para ele ajudá-la a pegar uma caixa de remédios que tinha caído embaixo da geladeira. Aí quando eu me abaixei, que vou voltando, aí eu senti aquela pancada. Veio outra em seguida. Com essa outra pancada, aí eu já caí de costa. Sem entender direito o que estava acontecendo, chegou a pedir ajuda ao agressor. Fui dando a mão assim a ele, só que aí eu vi ele com o objeto, né? Aquele negócio de madeira. Ele batendo. Eu gritei com toda a força que eu tinha na minha alma. Eu gritei para eu estar aqui hoje falando. Luísa chegou à emergência do hospital quase 2 horas depois das agressões. Chorava e sangrava muito. Tinha múltiplas fraturas na cabeça e na face. O nariz estava quebrado, ela perdeu 3 dentes e sentia muitas dores. Ainda não há uma previsão de alta. Ela vai ter que fazer uma avaliação oftalmológica para saber se houve um comprometimento da visão. O agressor é Numeriano Luiz de Sá, ex-secretário de Esporte e Lazer do município de Calumbi, afastado depois do caso. Tem 64 anos, sargento reformado da Polícia Militar. Ele estava armado durante as agressões. Está preso preventivamente. Em nota, a defesa pediu que o histórico de integridade dele seja considerado e solicitou serenidade para que se aguarde a conclusão do inquérito policial, evitando-se julgamentos precipitados. Luísa se recupera ao lado da família. Ela conta com apoio psicológico e de advogadas especialistas em violência contra a mulher. Ela já tinha relatado para a gente que vinha passando por violências psicológicas, morais, verbais, e que, na verdade, ela acabava naturalizando, porque ele era o companheiro dela e porque ele manipulava, falando que ele era que ele estava fazendo um grande favor de estar com ela. Eu acho assim que, às vezes, o relacionamento ele acaba e a gente permanece no relacionamento. Tenha coragem, se conseguir identificar, e saia antes. Pessoal, e infelizmente tem mais caso de violência contra a mulher. Fábio Gomes está chegando ao vivo para falar de uma história que aconteceu aqui em Caruaru. Fábio, uma boa tarde para você.
Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado aqui com a gente no AB1. Infelizmente, a gente tem registro de violência contra a mulher aqui em Caruaru também, porque ontem à tarde um caso de tentativa de feminicídio foi registrado aqui na cidade, no bairro do Salgado. Essa vítima ela não teve o nome divulgado. Esse crime aconteceu contra uma mulher que tem 25 anos e o suspeito de cometer essas agressões, segundo as investigações policiais, é o ex-companheiro dela. De acordo com a Polícia Civil, esse caso foi registrado por meio da Delegacia da Mulher de Caruaru como tentativa de feminicídio. Essa vítima, depois de sofrer as agressões com arma branca, ela foi encontrada em via pública e socorrida para a unidade de pronto atendimento, uma UPA, aqui da cidade, e em seguida foi transferida para o Hospital Regional do Agreste. A polícia informou ainda que, de acordo com o relato da vítima, o autor das agressões é o ex-companheiro dela, que tem 25 anos, e a briga começou após uma discussão entre a vítima e a ex-sogra. A polícia informou também que um inquérito policial foi instaurado para apurar todas as circunstâncias desse fato. A gente segue acompanhando para saber como andam essas investigações e até a última atualização dessa nossa reportagem, a Polícia Civil não divulgou informações sobre a autoria, desse crime, sobre o autor desse crime. Daqui a pouco, para conferir todos os detalhes sobre esse caso, é só acessar a nossa reportagem que está disponível no G1, juntamente também com algumas informações que foram divulgadas pela Secretaria de Defesa Social, SDS, a respeito do crescimento do número de feminicídios no estado de Pernambuco e também informações sobre canais oficiais para realizar denúncias sobre esse tipo de crime, Almir. Muito bem, Fábio. Tá aí mais um caso que a gente vai seguir acompanhando, sim, aqui no AB1 e no G1, é claro. E olha, no nosso portal também tem informações a respeito de um acidente que aconteceu em Lagedo. Isso mesmo, Almir. Um acidente grave foi registrado ontem à noite no município de Lagedo, mais especificamente na rodovia federal BR-423. Esse acidente envolveu 3 veículos e deixou pelo menos 2 pessoas feridas. A gente acompanha agora essas imagens dos veículos que se envolveram nesse acidente. De acordo com as investigações da Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é que o condutor de um desses veículos invadiu a contramão e acabou colidindo frontalmente contra o segundo veículo. Na sequência, esse terceiro carro acabou se envolvendo nesse acidente. A PRF disse também que o condutor do veículo prata ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Depois ele foi socorrido pelo SAMU para a unidade de saúde da região. O estado de saúde dele atualizado não foi divulgado. O condutor do segundo carro também ficou ferido e foi socorrido por uma outra pessoa que estava passando pelo local e prestou apoio. E o condutor do terceiro carro não se feriu. Ele permaneceu no local até a chegada dos policiais, realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Felizmente, a gente fala de um acidente que não houve vítimas fatais, mas a gente sabe que pelas imagens foi um acidente muito feio. E aí, para conferir outros detalhes sobre esse caso e orientações que são repassadas pela PRF, pelos especialistas em trânsito sobre segurança viária, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e conferir essa reportagem completa. Almir. Esses os primeiros destaques de hoje, do G1 aqui no seu AB1. Até daqui a pouco, Fábio. Até já, Almir. Até já. 12:06, pessoal. E vamos seguindo porque a partir de janeiro a declaração do imposto de renda vai ter algumas mudanças, hein? Então a gente vai falar ao vivo com Gessé Ascioli para saber, na prática, quais são essas mudanças. Gessé, boa tarde para você. Boa tarde para você, Almir, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, a partir de 2026 nós teremos mudanças e a gente vai entender como é que vai funcionar o novo imposto de renda relacionado aos limites ali de ganhos de quem deve declarar o imposto de renda. Eu estou aqui com Lívia Almeida, que é advogada, também contadora, e vai nos ajudar a compreender como é que vai funcionar a partir de agora, já que existem esses limites de até 5 mil e pós 5 mil reais. Como é que vai ficar essa situação a partir de 2026? Boa tarde. Boa tarde. Essas mudanças vêm a partir da Lei 15.270, que é a partir de novembro de 2025. E essas mudanças trazem o quê? A instituição da redução do imposto de renda para pessoas físicas, além da isenção e também a tributação para as chamadas altas rendas. Nós vamos trazer na tabela dessa mudança as pessoas que recebem até 5 mil reais, conforme o cálculo efetuado na tabela, ficarão isentas, conforme as deduções de imposto de INSS e todas as deduções legais. Quando esse valor for colocado em contrapartida com a parcela de dedução, esse pessoal que ganha até 5 mil reais ficará isento. E também a outra faixa,
onde o pessoal que recebe 5.001 e 7.350 terão também uma redução, mas essa redução será gradativamente. E também teremos a tributação para aquelas pessoas físicas consideradas pessoas físicas de alta renda. Também outra novidade é a questão dos dividendos. Os dividendos das pessoas físicas até 50 mil, eles não eram tributados e agora passarão a ser tributados no valor de 10%. É importante a gente focar também nos prazos, né? A gente entende que é 2026 quando acontecem as mudanças, mas automaticamente não vai ser já em 2026 porque a gente está no imposto de renda de 2025, não é isso? Exatamente. Essa retenção desses valores começarão a partir de janeiro de 2026, mas a tabela do imposto de renda que será levada em consideração para o imposto de renda 2025-2026 será a mesma tabela que nós usamos o ano passado. Então, o que vai começar a ser feito? Essa redução do imposto. Quem ganha 5 mil vai começar a ter reduzido na fonte. Mas a nossa declaração será feita normalmente a partir da tabela do imposto de renda que já estava sendo feita. E essas mudanças na declaração do imposto de renda serão feitas na próxima declaração, que será feita no ano de 2027. Doutora Lívia, muito obrigado pelas explicações. Lívia Almeida, que é contadora e nos ajudou a compreender como é que vai ficar essa situação do imposto de renda, o novo imposto de renda, a partir de 2026. Almir, eu volto contigo. Muito bem, Gessé. Informações fundamentais, importantes demais para os contribuintes, não é? Muito obrigado pelas informações. Valeu! E vamos seguindo, pessoal. Agora a gente vai até o Agreste Meridional para ver como é que está o tempo em Garanhuns. Olha aí, imagens ao vivo para você. Meio-dia, 10 minutos agora. Por lá o dia deve seguir assim, ó, com sol entre nuvens, muitas nuvens nesse instante. À noite o tempo deve ficar mais fechado. Nesse instante, os termômetros marcam 31 graus. Tá vendo aí na tela? E a mínima deve ficar em torno dos 19 graus nessa segunda-feira. Bom, agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho você vai ver que nesse período de fim de ano crescem os casos de abandono de animais de estimação. Essa prática é considerada crime, hein? E tem consequências. Todos os detalhes daqui a pouco no seu AB1. Meio-dia, 11 minutos, a gente volta já. AB1 de volta para você, agora meio-dia, 13 minutos. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, está cumprindo a agenda aqui em Caruaru. Então, aproveitando essa visita, nós convidamos o ministro para uma entrevista aqui no AB1. Ministro, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Almir, obrigado. Eu que agradeço o convite e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. A primeira pergunta, ministro, é assim num tom de retrospectiva. Quando o senhor assumiu a pasta, em 2023, o senhor falou sobre a necessidade de atuar com firmeza na área de desenvolvimento econômico e social. Como é que o senhor tem desenvolvido esse trabalho? Olha, primeiro a gente tem trabalhado muito, Almir, ao lado do presidente Lula, para que a gente possa avançar nas obras estruturantes de Pernambuco. Você viu recentemente aqui a conclusão da BR-104, uma obra do governo federal. Nós estamos com a duplicação da BR-423, que liga São Caetano até Garanhuns, uma obra muito importante para o Agreste Meridional e Setentrional do nosso estado, uma obra muito estratégica para Pernambuco. Nós estamos trabalhando ao lado do presidente Lula e do governo estadual a duplicação da BR-232, que vai ligar de São Caetano até Arco Verde na primeira etapa e depois Arco Verde até Serra Talhada. São obras estratégicas. A gente conseguiu viabilizar a Transnordestina. Você sabe que a Transnordestina passou 4 anos no governo anterior sem sair do papel. O presidente Lula tomou a decisão da gente poder fazer a Transnordestina. A licitação está na rua. São 600 milhões de investimentos que vai ligar Salgueiro a Suape. E hoje eu vim aqui discutir com os prefeitos da região, lá na CONIAP, a importância de nós fazermos um grande porto seco, ou seja, são grandes terminais de cargas para ser entre Agrestina e Altinho. E esse terminal de cargas, a gente quer fazer com que seja um grande centro, um grande hub de desenvolvimento do Agreste
de Pernambuco. Então, a nossa expectativa é que agora, no mês de janeiro, a gente reúna todos os prefeitos da região. Eu quero trazer o ministro Renan Filho também para participar desse evento e a gente trabalhar, por essa agenda do desenvolvimento econômico, a exemplo do aeroporto de Caruaru. Eu sou um defensor dos programas sociais, eu defendo o Bolsa Família, eu defendo o Pé de Meia, eu defendo o Gás do Povo, o imposto de renda. Agora é muito importante as pessoas que ganham até R$5.000 não pagarem imposto de renda. Todos são programas muito estratégicos, mas para mim o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É o emprego para o jovem, é o emprego para o idoso, é o emprego para aquele que quer trabalhar. Esse sim é o maior programa social do Brasil. Por isso que eu tenho focado a nossa atuação ao lado do presidente Lula para ajudar na agenda do desenvolvimento do nosso estado. Muito bem, ministro. Já que o ministro mencionou a questão dos aeroportos, falar um pouquinho a respeito desses investimentos também em outros municípios, porque além do aeroporto de Caruaru, tem também o aeroporto de Serra Talhada, Sertânia, Garanhuns, né? Como é que o Ministério vem acompanhando esses espaços? Olha, a gente está fazendo o maior programa de investimentos na aviação do estado. Já investimos lá no aeroporto do Recife mais de R$500 milhões ao lado da iniciativa privada. Nós investimos em 2024 R$70 milhões no aeroporto de Petrolina. Nós estamos fazendo com obras em andamento e devemos inaugurar agora no mês de janeiro o aeroporto de Serra Talhada, R$40 milhões. O aeroporto de Caruaru, nós construímos uma parceria com o governo do estado, mas a governadora Raquel tomou a decisão de fazer o aeroporto com recursos próprios. A expectativa é que agora em janeiro a gente possa estar dando a ordem de serviço. São mais de R$100 milhões de investimentos no aeroporto de Caruaru. E há 10 dias atrás conseguimos, Almir, fazer lá na B3 um grande leilão, onde o grupo concessionado, o grupo privado de Guarulhos, da Envepar, eles vão cuidar dos aeroportos de Serra Talhada, dos aeroportos de Garanhuns e do aeroporto de Araripina. Esses 3 aeroportos serão geridos pela iniciativa privada, até porque eu acho que o papel do município e o papel do Estado é cuidar de saúde, de educação, da segurança pública. Eu estou muito preocupado com o aumento da criminalidade do nosso Estado, dos temas que a população tem uma maior dependência, né? Saúde, educação, infraestrutura, e acho que o aeroporto, o papel, na minha avaliação, é da iniciativa privada. Tanto é que a gente está fazendo no Brasil, nesse momento, o maior volume de investimentos privados da história do país em aeroportos por todas as regiões do Brasil, investimentos de mais de R$10 bilhões. Então eu estou focando na aviação, porque a aviação fortalece o turismo de negócio, fortalece o turismo de lazer, e aqui para Caruaru, para a gente pernambucano, é muito importante o aeroporto de Caruaru, para a gente trazer voos de São Paulo, voos do Rio de Janeiro, voos de Brasília, voos de Fortaleza, Caruaru. Por quê? Porque isso vai estimular o turismo de negócio, o turismo de lazer, vai animar a economia do turismo aqui na região e vai ser muito importante. Eu tenho andado no Brasil, não tem sentido. Mossoró, no Rio Grande do Norte, tem um grande aeroporto, Petrolina tem um grande aeroporto, Campina Grande, que você conhece, tem um grande aeroporto e Caruaru não tem. Eu espero que agora a gente possa avançar e o governo do estado vai contar 100% com o meu apoio e com o apoio do presidente para que a gente possa captar voos e ajudar aonde puder, porque isso nós estamos falando em desenvolvimento, já que a cada 4 turistas que chegam a uma cidade é uma oportunidade de trabalho e emprego que é gerado para a população. Ao mesmo tempo, ministro, o estado de Pernambuco tem uma extensão geográfica que reserva também peculiaridades, né, regionais. Como é que o Ministério faz também a campanha de discernimento para as atitudes que são tomadas, por exemplo, em relação ao Agreste, que tem suas diferenças em relação à Zona da Mata e, consequentemente, diferenças em relação ao Sertão? Olha, eu tenho procurado andar o nosso estado. Eu comecei muito cedo na vida pública. Fui vereador do Recife, deputado estadual, deputado federal, secretário do ex-governador Eduardo Campos e agora ministro do presidente Lula. E eu sempre andei em Pernambuco, eu conheço, Almir, as regiões do nosso estado, os desafios econômicos, os desafios sociais e o que é preciso ser feito
para a gente poder gerar desenvolvimento para Pernambuco. Aqui nós temos um grande desafio, que é o abastecimento da água. Nós precisamos aqui urgentemente nessa região melhorar a questão da segurança pública, que eu estou preocupado aqui com a possível instalação do PCC aqui na região e nós não podemos aceitar isso. Você está vendo o estado do Ceará e o estado do Rio Grande do Norte tendo problemas sérios na criminalidade e as informações que a gente tem é que o PCC está vindo aqui para a região, nós temos que combater ao lado do Ministério Público, da Polícia Federal, de todas as forças. E o governo do estado é fundamental nessa pauta e eu tenho procurado discutir de maneira regionalizada o desenvolvimento de Pernambuco. Por exemplo, a região do Itaparica, nós temos a piscicultura, que é muito importante para a economia. A região do São Francisco, nós temos a questão das frutas, que é importante. A região lá do nosso sertão do Araripe, o gesso, que é muito estratégico para o desenvolvimento da região. Aqui, o Agreste, a importância que tem no turismo de negócio, a questão do polo calçadista também, a importância do polo da têxtil, que é muito estratégico para Caruaru, Santa Cruz, Toritama. Então a gente mapeou nacionalmente essa visão regionalizada, porque toda ela precisa de uma atenção ou de algum investimento, de uma ação específica, para a gente potencializar ainda mais essa região. Ministro, a gente está chegando ao fim dessa conversa aqui no AB1. A gente quer agradecer sua passagem aqui pelo nosso estúdio e também deixar um minuto para que o senhor se despeça do povo pernambucano com uma mensagem de fim de ano. Olha, eu quero primeiro lhe parabenizar mais uma vez pelo trabalho, parabenizar a Rede Globo pelo papel que cumpre aqui na região. 2025 foi um ano muito importante para o Brasil, um ano onde o Brasil passou a ter o menor desemprego da história, o melhor crescimento dos últimos 3 anos, o Brasil voltou a sair do mapa da fome, o Brasil está tendo o melhor ano das concessões da história do Brasil, concessões de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, petróleo e gás. Esses investimentos vão mudar a economia brasileira e consolidar ainda mais o desenvolvimento. Terminamos o ano com a inflação controlada e com a sinalização para 2026 de crescimento. Um crescimento no setor portuário, um crescimento no setor da aviação, um maior volume de obras de infraestrutura no Brasil e aqui em Pernambuco a gente está vendo grandes obras que estão sendo realizadas pelo governo federal. E eu quero aproveitar, já que nós estamos no final do ano, desejar a todos um Feliz Natal e um 2026 de muita paz, de muito amor, mas sobretudo de muita esperança no coração de todos nós, né? Que Deus nos abençoe e que a gente tenha um grande 2026. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço. E nós vamos seguindo com o seu AB1. Bom, então para a gente começar essa semana com esperança, está na hora do AB Emprego. Quem está chegando ao vivo com aquela força, para quem está em busca de uma chance no mercado de trabalho, é Lohana Nunes. A gente vai conversar com ela agora, né, Lohana? Boa tarde para você. Boa tarde, Almi, mais uma vez para você que está em casa e para você que está em busca de oportunidade. Nunca é tarde, viu? É só ficar ligado aqui no AB1. Mais uma vez inicia a semana e a gente traz aqui as oportunidades tão esperadas. Nunca é tarde, como eu disse, para ir em busca mesmo nas últimas semanas do mês de dezembro. É sempre bom continuar nessa esperança, porque aqui para Caruaru a gente vai trazer aí cerca de 150 vagas disponíveis. Pois é, você vai conferir todos os detalhes agora. Em Caruaru tem 2 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 10 vagas para armador de ferros, 4 vagas para auxiliar de armazenamento, 4 também para auxiliar de cozinha, 3 para auxiliar de limpeza, 30 vagas para auxiliar de linha de produção, 10 vagas para carpinteiro, 3 vagas para cozinheiro, 2 para embalador, 4 vagas para estoquista, 2 para frentista, 2 também para garçom, 18 vagas para pedreiro, 2 vagas para pizzaiolo, outras 2 para promotor de vendas, 4 para representante comercial, 38 vagas para serventes de obras, 9 vagas para vendedor interno e 9 para vendedor praçista.
Lembrando que aqui para Caruaru, essas vagas que a gente disse, você pode ter mais detalhes ou até se inscrever ali na Casa do Trabalhador, que é onde a gente está agora, na rua Floriano Peixoto, 147, no centro, que funciona das 8 da manhã até as 5 da tarde. Peraí, deixa eu consertar aqui, até às 5 da tarde, para você não perder essa oportunidade. Lembrando também, minha gente, que em toda a região também existem vagas disponíveis, não só para você que está em busca aqui em Caruaru, mas, por exemplo, Bezerros tem algumas vagas, eu vou até citar aqui para você de casa já ficar atento. 3 vagas para motorista de caminhão, 2 para operador de máquina de cortar. Também tem na cidade de Belo Jardim, viu? 5 vagas de ajudante de carga e descarga de mercadoria, 20 vagas para auxiliar de linha de produção e 2 para vendedor pracista. Em Garanhuns também tem oportunidade para quem está em busca, viu? 5 para auxiliar de técnico de montagem, 2 para vendedor em domicílio, em pesqueira, né? 2 para auxiliar de cozinha, 2 para cozinheiro, 11 para vendedor pracista. Em Santa Cruz do Capibaribe também tem oportunidade, 5 para atendente de loja e mercados, 5 para captador de recursos, 5 para supervisor administrativo de pessoal. Em Serra Talhada, atenção que também tem oportunidade, viu? 2 vagas para auxiliar de cozinha, 10 para modelador em cerâmica e 2 para vendedor interno. Lembrando a você que todos os detalhes a respeito dessas oportunidades aqui na nossa região você encontra também pelo site da sedpe.pe.gov.br. Almir, é contigo. Muito bem, Lohana, e muito boa sorte para todos os candidatos dessas vagas, né? Então a gente aproveita também para falar sobre direito trabalhista. Afinal de contas, está todo mundo esperando a segunda parcela do 13º e tem o pagamento do mês também. Mas o que é que acontece quando o pagamento mensal atrasa? Hein, Lohana? O que é que a lei diz a respeito desse assunto? Pois é, nosso assunto de hoje, para tirar todas as dúvidas, para quem já está empregado, né? A gente falou aí com quem busca oportunidade, mas para quem está empregado é importante ficar ciente a respeito dos direitos trabalhistas. Quem vai esclarecer tudo isso para a gente é o Glauco Gonçalves, advogado trabalhista. Seu Glauco, seja muito bem-vindo. Doutor, eu queria que o senhor esclarecesse a respeito desses atrasos. A gente está no momento realmente de receber muitas quantias, né? 13º entrando, é o salário, logo mais o primeiro salário do ano vai entrar, mas a gente tem que estar atento ao prazo para isso acontecer. E caso não aconteça, o que a gente pode fazer? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Almir, boa tarde a todos. Olha, o trabalhador que recebe geralmente por mês, a empresa tem até o 5º dia útil para pagar o salário dele. Lembrando que o 5º dia útil, o sábado, na Justiça do Trabalho, para o direito trabalhista, é dia útil. Então, tem até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado para pagar. Se houver algum atraso, ele pode denunciar o Ministério do Trabalho, que poderá aplicar uma multa à empresa. E se esses atrasos forem recorrentes, toda vez a empresa atrasa, a empresa demora a pagar, aquela amassada toda, o trabalhador pode pedir a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Ou seja, ele é que vai demitir a empresa, vai sair da empresa e vai receber todos os direitos trabalhistas, como o FGTS, a multa de 40%, talvez, depende do caso, o seguro-desemprego e por aí vai. Certo. E para além disso, né, porque isso são direitos corriqueiros, mas a gente está num momento em que o recebimento do 13º é quase que urgente, né? São épocas que realmente o trabalhador vai precisar aí desse outro salário e tem prazo para esse pagamento também, né? E o prazo é bem firme e rigoroso, viu? A fiscalização está aí na rua. A empresa teria que ter pago já a primeira parcela do 13º até o dia 30 do mês de novembro. E a segunda parcela, ela não pode passar do dia 20 de dezembro, que vai cair no sábado desse ano. Então, ela pode pagar no sábado. Se ela não puder pagar no sábado, por qualquer outro motivo, que ela pague na sexta, mas nunca depois. O trabalhador tem que receber antes. E mais uma vez, se não recebeu na data, faça a sua denúncia. Você pode ir ao sindicato, você pode ir ao Ministério do Trabalho, você pode ir ao Ministério Público do Trabalho e pode também procurar um advogado trabalhista. Mas não deixe o seu direito ser
tungado, roubado por ninguém. Tungado foi boa, hein? Doutor, eu também queria esclarecimento a respeito dessa negociação, porque em alguns momentos a empresa pode ter algum problema, ela pode ter uma conversa oficialmente com os empregados, em casos excepcionais, eu estou falando, ou não. Se aplica o mesmo direito do pagamento no 5º dia útil? O bom senso sempre deve ser utilizado. Às vezes, aí está com a empresa que sempre pagou corretamente, sempre foi correto, pagou na data certa, mas por algum motivo ou outro houve um problema financeiro na empresa. Então, deve as partes sentarem, conversar, e o acordado sempre é melhor do que uma briga. Sempre é melhor conversar. Converse, a empresa vai explicar os motivos, o que é que está acontecendo, e aí o trabalhador tem que compreender. Agora, esses atrasos não podem ser constantes, não pode ser uma regra da empresa. Como você bem disse, tem que ser uma exceção. E é muito importante que o empregado esteja atento a isso para realmente procurar os seus direitos, né? Exatamente, porque quando atrasa o salário da gente, aí vem uma sequência de boletos atrasados e por aí vai. Agora, uma particularidade, tem empresa que paga por quinzena, certo? Então, ela geralmente paga 40% do salário e os outros 60% na última parcela. Aí é nessa última parcela que ela faz todos os descontos que forem devidos, como INSS, imposto de renda, se for o caso. Muito bem, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao AB1. Almi, eu volto contigo. Muito obrigado, viu, Lohana? Muito obrigado ao doutor Glauco também. Essas orientações são fundamentais para todos os trabalhadores, para todas as trabalhadoras, não é não? E olha, pessoal, a partir do dia 1º de janeiro, agora, de 2026, as exigências para a aposentadoria vão passar por mudanças. Uma das modificações é na regra da idade mínima, também conhecida como transição por idade progressiva. Então a gente vai entender melhor quais são essas mudanças com o Joel Almeida, que está aí na tela, também está com a gente ao vivo nesse AB1, né, Joel? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde. Uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui no AB1. São duas regras que já passam a valer daqui a alguns dias, dia 1º de janeiro. A má notícia é que vai ter gente que vai precisar contribuir, trabalhar um pouquinho mais para poder se aposentar. Por isso que a gente convidou o advogado previdenciário Felipe Sampaio, que está aqui conosco. Felipe, boa tarde para você. Antes de explicar que essas regras elas fazem parte daquele pacote de mudanças lá de 2019 da reforma da Previdência, né? Está mudando gradualmente. Queria que você explicasse para o pessoal que está em casa o que é que muda na prática. Boa tarde, Joel, Almir e a todos. De fato, como você bem disse, essas regras são regras de transição que já estavam previstas na reforma da Previdência de 2019. E aí duas regras básicas vem mudando a cada ano, né? E vai mudar, logicamente, agora a partir de 2026. A primeira delas é a regra da idade mínima progressiva, que passa a ser, no caso de mulher, 59 anos e meio de idade, né? E no caso do homem, 64 anos e meio de idade. Como é atualmente, só para o pessoal entender, vai mudar 6 meses, né? Exatamente, até 31/12 agora, né? A regra de 64 homem e 59 mulher. Então aumenta 6 meses a partir de janeiro de 2026. Só que existe uma regra fixa, né? Que cumulativamente a essa exige um tempo de contribuição para a mulher no mínimo de 30 anos e para homem de 35 anos. A segunda regra é a regra de pontuação, né? Acho que o pessoal conhece mais, é aquela onde você soma idade e tempo de contribuição, né, que passa a ser de janeiro para a mulher 93 pontos, quando você soma essas duas, e para homem 103 pontos. Também permanece a regra fixa nesse caso, de 30 anos de contribuição no mínimo para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem, em ambas as regras. Tudo isso passa a mudar a partir do dia 1º de janeiro de 2026. A gente tem mais ou menos 15, 16 dias aí para começar a valer essa regra. Queria que você explicasse, quem já tem esse direito adquirido, mas só vai solicitar aposentadoria para o ano que vem, ou está agendado e só vai para o ano que vem, muda alguma coisa ou não? Excelente pergunta. Veja, a gente está falando de direito adquirido, né? Quem já atingiu a pontuação desse ano, né, que é 92, por exemplo, e deixar para se aposentar para o ano, no próximo ano, ele já tem o direito adquirido, ele não vai submeter a regra do ano que vem, né? Sempre vale a regra do ano. Até se a gente voltar um pouquinho para 2023, por exemplo, né, que a regra era de 91 pontos. Se tem 91 pontos em 23, ele pode deixar para se aposentar quando quiser, porque naquele momento ali ele já adquiriu a pontuação mínima e pode a qualquer momento requerer sua aposentadoria. Muito obrigado pelas informações. Advogado previdenciário Felipe Sampaio explicou para a gente dessas duas regras básicas, né? A contribuição aliada ao tempo que a pessoa vai precisar ter de idade e também a junção dos pontos.
Só para também reforçar, você pode marcar sua aposentadoria de forma muito fácil pelo site da Previdência Social, pelo aplicativo Meu INSS, ligar para a Central 135 de norte a sul do Brasil, ou também procurar um advogado previdenciário para fazer esses cálculos e ver se já está no seu tempo de se aposentar. E aí, falta muito tempo para você se aposentar, Almir? Pergunta para mim, né, Joel? Falta, viu? Falta tempo. É um sonho para todo trabalhador, né, Joel? Mas tem uma estrada ainda para ser seguida. Muito obrigado pelas informações, viu, Joel? Bom trabalho para você. E vamos seguindo com o seu AB1, porque nesse período de fim de ano crescem os casos, pessoal, de abandono de animais de estimação. Uma crueldade, não é? Essa prática é considerada crime e tem consequências, claro. Então, Gessé Acioli está voltando para falar sobre esse assunto agora. Né, Gessé? Pois é, Almir, a gente volta para falar sobre esse tema tão importante, né? Inclusive estamos no Dezembro Verde, que trata aí sobre a causa animal. E aí eu estou aqui com a representante, né, da Comissão de Direito dos Animais aqui da OAB Caruaru. E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre essa época do ano, que é tida como uma época, como você citou, né, onde acontecem mais esse tipo de maus-tratos, o abandono, porque existem casos de abandono também que entra no caso de maus-tratos, doutora, que a gente sabe da dificuldade das pessoas, né, com os animais, e é importante a gente estar sempre ligado, atento nessa situação. Eu estou aqui com Priscila Fernandes, que ela vai nos ajudar a compreender o que está na lei dizendo que é maus-tratos. Boa tarde. Boa tarde, Gessé. Boa tarde, Almir, e todos que nos assistem. Pois é, não é por acaso que dezembro é um mês muito importante para a pauta animal. No último dia 10 foi celebrado o Dia Internacional do Direito dos Animais, né, que realmente comprova, pela Declaração de Cambridge, a senciência animal. E através dessa constatação da senciência, ou seja, os animais são capazes de sentir dor, fome, sede, alegria, tristeza. A partir disso vem uma gama de direitos, né, que são inerentes e que merecem tutela jurídica e da sociedade também para os animais. Então o Dezembro Verde, dentro da pauta animal, é o mês de combate e conscientização ao abandono animal, justamente por ser também um mês de muitas festividades, férias. Então existe infelizmente, essa prática criminosa de abandono aos animais. E as condutas que são consideradas como maus-tratos são imensas dentro da legislação. Na Constituição, se trata como crueldade animal. É vedada na Constituição a crueldade, qualquer tipo de crueldade ou práticas abusivas, né, que causem dor, sofrimento aos animais ou a sua indignidade, a sua sobrevivência. Então, dentro da legislação, a gente tem várias, a lei federal, né, que tipifica cada conduta. Abandonar um animal, ele tem algumas condutas, por exemplo, não é só você deixar na rua, né, você deixar de ofertar água, alimento, um ambiente salubre, higienizado, levá-lo ao veterinário regularmente. Então, você está cuidando daquela vida que você se responsabilizou. Então, abandono também afetivo, pois os animais, eles são capazes de ter afetividade pelos humanos, pelos seus tutores, nas famílias em que vivem. E esse abandono afetivo, por exemplo, de animais idosos, infelizmente é muito triste e causa sofrimento e dor para eles, né? Então, realmente é uma prática criminosa abandonar os animais, né? A lei Sanção, que é uma lei que trata especificamente de cães e gatos, ela traz como penalidade, né, a prisão de 2 a 5 anos, né, de reclusão, penas administrativas, né, o tutor vai pagar a pena, vai ser preso e vai ser impedido de ter aquela guarda daquele animal. Então, realmente, a gente precisa trazer essa conscientização para as famílias, para as pessoas que têm animais, né, que existem formas de você cuidar do seu animal e não abandoná-lo, né, como, por exemplo, se você for viajar, deixá-lo em hotéisinhos, né, existem algumas possibilidades para isso, ao invés de você deixar na rua ou deixar dentro de casa trancado, não é? Então, isso realmente, a gente tem como se prevenir e proteger os animais de todas as formas. Doutora Priscila Fernandes nos ajudou a compreender que é crime quando a gente maltrata dessa forma, né? Existem várias maneiras de maltratar. No caso, a gente tem que cuidar. Almir, eu volto contigo.
A palavra é essa mesmo, não é, Gessé? Cuidar, ter todo o zelo, todo o amor do mundo, não é? Muito obrigado pelas informações de hoje no AB1, Gessé. Vamos para mais um intervalo, pessoal. Na volta tem o AB Esporte. Aí a gente vai conferir a união do time do Central com outra equipe aqui do interior para a temporada de 2026, hein? É daqui a pouquinho. 12h, 40 minutos agora. AB1 de volta para você, 12h, 43 minutos, e vamos saber quais são os outros destaques do nosso portal. Fábio Gomes está voltando ao vivo. O que é que você traz agora para a gente, hein, Fábio? Oi, Almir, boa tarde para você mais uma vez, para todo mundo que segue ligado aqui com a gente no AB1. Almir, de destaque que a gente traz aqui no G1, a gente tem uma lista atualizada com todos os concursos e seleções simplificadas disponíveis em Pernambuco. Existem atualmente pelo menos 1.859 vagas de emprego nessas seleções em órgãos e instituições do Estado. As oportunidades incluem cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$10 mil na capital e também em outros municípios. A Prefeitura de Panelas, por exemplo, está com uma seleção aberta com 28 vagas para médicos e os salários podem atingir os R$10 mil. Essas inscrições encerram até o próximo sábado. A Universidade de Pernambuco está com 55 vagas de nível técnico em administração com salários de R$ 1.518 e inscrições até o dia 21 de dezembro. Aqui na nossa área de cobertura também, na região Agreste, a Câmara Municipal de São João tem 12 vagas para cargo de nível fundamental e médio com salários de R$ 3.500 e Caruaru tem 50 vagas para assistentes sociais e psicólogos com salários de mais de R$2 mil e inscrições que encerram no dia 5 de janeiro. Um outro município aqui da nossa área de cobertura, na região Agreste, que tem oportunidade em aberto, é o município de Riacho das Almas, que conta atualmente com 104 vagas de níveis fundamental, médio e superior e salários que ultrapassam os R$ 3.600. A lista é bem completa, as inscrições para o concurso de Riacho das Almas também encerram no dia 5 de janeiro, e aí para conferir todos esses detalhes, o edital completo, o que é cobrado em cada uma dessas seleções e também o site oficial para estar realizando a inscrição, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e conferir essa reportagem na íntegra, Almir. Fábio, muito obrigado pelos destaques de hoje, semana só começando, a gente volta a se encontrar amanhã, né não? É sim, Almir, até amanhã, uma boa tarde para você e, claro, uma excelente tarde, bom começo de semana aí para todo mundo que acompanha a gente nesse AB1, Almir. Valeu, Fábio, boa tarde para você também. Vamos para o AB Esporte agora, porque temos novas campeãs e novos campeões estaduais aqui de Caruaru, não é isso? Herbert Ramos, seja bem-vindo. Boa tarde para você, Herbert. Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligadinhos aqui no nosso AB1. O último sábado foi muito especial para o vôlei pernambucano. Nós tivemos a última etapa e a definição dos campeões estaduais de 2025, os campeões desta temporada. E olha só que bacana, os times vencedores são aqui de Caruaru. No feminino, o Central Vôlei, que já tinha vencido o primeiro turno, faturou a segunda fase da competição e ficou com a taça estadual. Esse é o tetracampeonato da Patativa, que segue hegemônica no cenário do vôlei aqui em Pernambuco. Pelo menos nos últimos 4 anos, ninguém ganhou do Central Vôlei, aí a equipe feminina do Central Vôlei. Já a equipe masculina de vôlei do Central também fez um excelente trabalho, vale a menção aqui, mas foi outra equipe da cidade que faturou no masculino, o J6 Vôlei, que também é aqui de Caruaru, ficou com a taça. J6 faturou o segundo troféu da história do time no Pernambucano. O outro havia sido em 2022. Na final, o J6 venceu o Mandacaru, que também é de Caruaru, por 3-1. Mais um título para o vôlei caruaruense e muita festa aí do J6, que você está vendo na tela, lá na cidade de Agrestina, que foi a sede da fase final do Pernambucano. Ficam aqui as nossas felicitações às equipes, parabéns J6, parabéns Central. A gente sabe da dificuldade que é fazer esporte, ainda mais no interior, e conseguir resultados expressivos. Essas duas equipes são campeãs estaduais e oficialmente, Almir, Caruaru, pelo menos esse ano, é a capital pernambucana do vôlei. Muito legal, parabéns para as meninas, para os meninos também. E quem também está de olho em grandes desafios para 2026 é a turma do futebol do Central, claro. Mas enquanto isso não acontece, um outro clube pode ser um pouco de Caruaru na elite do pernambucano. Conta essa história para a gente, Herbert. Almir, esse time que pode representar Caruaru no próximo Campeonato Pernambucano é o Vitória, de Vitória de Santo Antão, e o Vitória vai utilizar alguns jogadores e quem sabe até o estádio do Central em 2026. Então, simbora conferir como é que vai funcionar essa parceria.
O Campeonato Pernambucano 2026 vem aí. Na última edição, o torcedor do Central lamentou um rebaixamento dolorido. 8º lugar, um dos piores ataques da competição e queda para a Série A2 do ano que vem. Mas aí veio o Conselho Arbitral, que reuniu os representantes dos times de Pernambuco e definiu que em 2026 não vai existir a segundona. Os clubes fora da elite em janeiro podem disputar uma classificatória de olho na fase principal do campeonato em 2027. Porém, até lá, o Central já quer um elenco montado e entrosado. Tem a Série D pelo caminho. Para facilitar, o clube caruaruense fechou uma parceria com o Vitória. O tricolor das Tabocas vai utilizar boa parte dos recém-contratados da Patativa. Já foram 7 empréstimos confirmados. Entre eles, o capitão do Central na última Série D, o zagueiro Ítalo Rogério, que também defendeu Vitória na Série A2. Além dos atletas, Central e Vitória podem compartilhar o Lacerdão. A parceria prevê que o clube de Vitória de Santo Antão jogue algumas partidas da Série A1 do Pernambucano no estádio do Central. O local está recebendo ajustes para chegar em condições ideais em 2026. O Central, como você sabe, desde a gestão, quando a gente assumiu com o nosso grupo aí, o Central passa por uma reforma geral. A gente fez a reforma no estádio, nas arquibancadas que estavam interditadas, recuperamos todas as arquibancadas, está tudo liberado, graças a Deus. O próximo passo agora é o gramado, vocês estão vendo aí que a gente já começou o trabalho do gramado. Se Deus quiser, lá para o final de dezembro já vai estar pronto o novo gramado do Central, já para a temporada 2026. E também a gente tem a preocupação aí de fazer também a nossa mudança, o nosso próximo passo nessa reestruturação do clube é a troca da iluminação para a lâmpada de LED, né? Sem o Carneirão, com mudanças significativas na estrutura, o Vitória das Tabocas terá Caruaru como nova casa. O torcedor da cidade vai poder acompanhar outro clube em ação no Campeonato Pernambucano. Fica a dúvida se os centralinos e caruaruenses vão abraçar essa parceria e se o futebol do interior vai sair ainda mais forte dessa união. É bem interessante essa união entre clubes aqui do interior e, claro, Almir, a gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos dessa união e toda a preparação dos times do interior do estado que estão aí já se movimentando para a temporada 2026. E as atualizações sobre as equipes do interior e outros destaques do esporte regional estão lá no GE Caruaru e Região. Fica o convite para todo mundo acessar. Vou ficando por aqui, até amanhã, Almir. Herbert Ramos, valeu, abração para você e até amanhã. Intervalo chegando, na volta a gente vai mostrar uma ação solidária que foi realizada no município de Itacaimbó e que tem tudo a ver com esse período natalino. O seu AB1 volta já, 12h51. O seu AB1 está de volta e o município de Itacaimbó recebeu ontem uma ação solidária. Voluntários entregaram cestas básicas, lanches e presentes para várias famílias. Vamos ver? Café da manhã reforçado. O dia começou cedo e com alegria estampada no rosto. Afinal, o Natal foi antecipado e cheio de presentes. Dona Severina e o neto Fábio chegaram a madrugar na fila e estavam bem ansiosos. Vale sim, vale a pena, porque só Jesus que bota a gente nesse caminho. Se não fosse esses alimentos aqui, esses brinquedos, como é que seria o Natal de vocês? Ruim. Ia passar como? Ruim. Sem nada, sem alimento, sem brinquedo para as crianças. Faz um Natal bem mais feliz, né? Um Natal bem feliz e bem melhor. Ô Fábio, tu chegou cedo aqui, né? Tá até com sono ainda ou o sono já passou? Já passou o sono. E tu quer ganhar o que de presente hoje? Quero ganhar uma bicicleta. Tem preferência pela cor? É vermelho. Será que o Papai Noel vai te dar mesmo esses presentes? Vai. Confiante, né? É. A ação já é realizada pelo Centro Espírita Irmã Gertrudes do Recife há 17 anos, com a ideia de Fábio, que até se veste do bom velhinho para espalhar alegria a centenas de pessoas. O objetivo do Natal do Sertão é oferecer comida, roupa e brinquedos aos mais necessitados, numa época de tanta fartura para alguns e tanta falta para outros. E o sentido disso é ter a consciência que esse Natal e Ano Novo, por a cesta básica ser muito grande, vai ter o feijão e o arroz
para tantas agentes que são invisíveis. Isso aí que é o Natal, isso que é o objetivo do Natal do Sertão, alcançar os invisíveis. A gente se juntou ao grupo Irmã Gertrudes, né, o Centro Espírita Irmã Gertrudes, num voluntariado muito forte para poder fazer esse trabalho, né, de campanha do quilo, batendo de porta em porta, pedindo nos sinais de trânsito para poder fazer as arrecadações que hoje vocês estão vendo aqui. Todos esses donativos aqui serão distribuídos entre roupas, cestas básicas e brinquedos, que serão doados a mais de 1.500 famílias. Ao todo, mais de 12 mil pessoas atendidas. O evento começou de 8 horas da manhã e deve ir até o meio-dia. Durante essas 4 horas de evento, com muita solidariedade, o Natal de muita gente vai ser transformado, vai ser mais feliz. Pelas mãos de 130 voluntários foram entregues 5.000 cachorro-quentes e iogurtes, 1.500 cestas básicas, kits de roupas e pacotes de leite, além de 380 bicicletas. É tanta coisa que quase não dá para segurar. É muita coisa, né? É, e muito bom. Tá pesado aí? Tá. Vai fazer diferença na sua casa como? Vai sim. Como e por quê? Porque meus filhos comem bastante e vocês fazem umas festas muito bonitas. Tenho muito a agradecer a vocês, é o dono do posto. E para quem não podia segurar, tinha um ombro, um braço sempre pronto a ajudar. Tô levando uma feira, tô levando brinquedo para meus netos, que eu tenho 12 netos e um bisneto, roupa. E ela queria uma bicicleta, o sonho dela é uma bicicleta. Vou ver se eu consigo aí dar uma bicicleta para ela. E essas coisas vão mudar seu Natal? Vai sim, vai sim. Eu sei que eu vou ter uma ceia, graças a Deus, na presença de Jesus, uma ceia que vai dar para a gente se mexer, fazer o básico para as crianças. Para quem ajuda, diz que o pagamento é receber em troca um sorriso. Meu papel é ser mais uma pessoa estar aqui para colaborar e trazer um pouco de felicidade para as crianças, para as pessoas que nesse momento aqui encontram tanto o carinho das pessoas que recebem, quanto daquilo que eles podem levar para casa. Mas às vezes é muito mais gratificante você ter um acolhimento, um abraço e dedicar um pouco do carinho com essas pessoas que estão tão sofrendo. Márcio é voluntário há 12 anos e sempre vem do Recife com amigos para se dedicar ao projeto. A gente tem que se doar, né, que é o dano que se recebe quando fala a oração de São Francisco de Assis, e a gente se torna nesse momento aqui ponte de luz, né, de tudo que a gente recebeu durante o ano, a gente ir passando, né, porque a fé é movimento assim, como diz o próprio Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Maria está levando cestas, kits e presentes para 3 casas da família. Uma santa ajuda que vai mudar o Natal dela e dos parentes. Isso aqui vai mudar como a sua realidade? Vai mudar muito a mesa do Natal para meus netos, para minhas filhas e para nós todos. São quantas pessoas em casa? São 5 pessoas. E a senhora está levando o que, por exemplo? Olha, eu tô levando tanto da coisa que não deu nem pra mim ver direito as coisas que tem aqui. Mas graças a Deus vai aumentar muito minha mesa. E agradeço muito a Deus e Deus abençoe vocês. E pra gente, 2 a 1 ano, a gente estamos aqui de novo, novamente. E em meio a tanta ajuda, a gratidão de quem vai passar o ano novo com a mesa farta e o coração leve. Eu só tenho que agradecer a Deus e a vocês todo ano, né, que já faz isso com a gente. Não é verdade? Aí tá levando roupa também? Tô levando roupa, 2 bolas, feira e o que mais? 4 leites, que é do Ifamia. Eita, coisa boa, né? É verdade, eu fico feliz. Renovada? Renovada, graças a Deus. E quanto ao pequeno Fábio, do começo da reportagem, ele vai seguir para um Natal bem mais alegre. É isso aí, pessoal. Assim termina esse AB1 nesse comecinho de semana. Desejando a você uma boa tarde de segunda-feira e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Até lá, pessoal.